Shalom, shalom e bem-vindos. Zohar Parashat Vaikra. O que é Gar? Gimel Rishonot, 3 primeiras. Refere-se às Sefirot superiores. Keter Chokhmah Bina. Gar representa a plenitude, consciência e luz completa. Percepção elevada. Revelação intensa da divindade. É luz direta e plena. Sem redução ou ocultamento, existe contraste com Vak. 2 estados da luz. Gar é luz completa, alta intensidade espiritual. Inclui Keter Chokhmah Bina, nível superior absoluto. Vak são 6 extremidades, Chesed até Yesod. Vak é luz reduzida, estável e recebível. Gar pode gerar quebra, se não houver correção, porque contém Chokhmah plena, luz intensa e dominante. Essa luz é forte demais, sem vestimenta adequada. Precisa de chassadim para ser sustentada. Sem correção ocorre quebra. Shevirat Hakelim. O Mazash de Shirik atua sobre essa estrutura. Ele remove o Gar, corta o nível mais alto, impede excesso de luz, evita a revelação destrutiva, reduz o sistema a Vaquê, torna a luz utilizável. Sem isso, há desequilíbrio. A esquerda domina, Chokhmah se impõe, Guerra Dinkaché sem harmonia espiritual. A separação entre forças, com Shirik, a integração, direita e esquerda se unem. A luz torna-se vestível, pode ser recebida. Chokhmah precisa de chassadim para existir corretamente. Surge então a linha do meio, equilíbrio real. Não é direita, nem esquerda isolada. É síntese viva, união funcional. Tifereth é essa linha, também chamada Israel. Ela recebe da esquerda e também da direita. Combina as duas luzes de forma equilibrada, segurar pelas asas. Indica ocultamento. Os das representam cobertura, limitação da luz. Shirik cobre o excesso, evita destruição. Israel sustenta ambos, Abraão e Isaque. Sem o Shirik há rigor. Julgamento severo domina, não há integração, nem estrutura estável. Com o Shirik Hachamim, misericórdia completa. No versículo de Moisés, tudo isso está codificado. Abraão e Isaque sem Vav, indica a inclusão. A esquerda na direita, sem separação, e Israel aparece separado. Ativa a linha do meio. Ele unifica ambos, completa o sistema. Sem Shirik não há união. Israel não atua. Shirik permite equilíbrio entre forças opostas. No nível luriânico, está ligado a Zeranpin, também ao Zivug. União espiritual. Permite recepção correta. Sem cair na clipá, o segredo é paradoxal. A união vem da limitação, não da expansão, mas do controle da luz. Não aumentar luz, mas regulá-la. Gar não é negativo, é elevado demais. Está acima dos Kelim, ainda não corrigidos, por isso é ocultado até a correção final. No fim será revelado no Gemar Tikkun. Gar é plenitude divina, estado mais elevado, mas exige preparo para ser recebido. O Mazash de Shirik não destrói o Gar, apenas o oculta, para permitir equilíbrio. Assim nasce a harmonia entre direita e esquerda. Dinkaché significa julgamento severo absoluto. É a força da esquerda, ou quando isolada da direita, Gevur Hashem Chesed. Gera restrição extrema. Esse estado bloqueia o fluxo da luz. Sem suavização, a contração total. O julgamento domina. Sem equilíbrio, a luz não pode vestir os vasos corretamente. Surge então ruptura ou ocultamento completo. Dinkaché não corrige, apenas limita e restringe. Para haver tikkun, é necessário equilíbrio. A direita entra para suavizar a esquerda. Chesed envolve Gevurah e reduz sua severidade, mas isso não é suficiente. Sem linha do meio. A linha do meio regula e cria harmonia real. Ela não anula forças, ela integra opostos. O Mazash de Shirik atua nesse ponto crítico. Ele reduz a intensidade da luz da esquerda, remove o Gar e mantém apenas Vak. Assim a luz pode ser recebida com estabilidade. Sem essa redução,
Há excesso de revelação, excesso gera quebra. Por falta de vestimenta. Chokhmah sem chassadim não pode permanecer, ela precisa de cobertura. Para se manifestar, essa cobertura vem da direita. Mas a união real vem da linha do meio. Israel representa essa integração viva. Ele equilibra forças, sem anulá-las. Direita continua direita. Esquerda continua esquerda. Mas ambas agora funcionam em unidade. O segredo não é eliminar, mas harmonizar. De encaixe, então, é transformado de julgamento severo para julgamento equilibrado. Esse é o início da misericórdia. Rachamim nasce da integração correta, não vem da ausência de julgamento, mas da sua retificação dentro da estrutura. O excesso de rigor vira precisão, a restrição vira cli, para conter a luz. Assim, o julgamento se torna necessário. Sem gevurah, não há limites. Sem guevel, limites. Não há recepção, mas sem chesed. Não há vida e sem tiferé, não há equilíbrio. Por isso, a estrutura depende das três linhas, direita, esquerda e meio. Formam unidade completa. O masash de Shirik é o ponto central. Ele permite coexistência, sem colisão. Reduz a luz superior para nível utilizável. Gar é ocultado temporariamente, até que os Kelim possam receber plenamente no futuro corrigido. Gar, Gimel e Reish. Gimel tem valor numérico 3. Reish significa cabeça. Isso significa que na cabeça há 3 sefirot superiores. Keter, Chokhmah, Binah e retornar, mas com vasos preparados, sem risco de quebra. Esse estado é Gemar Tikkun, onde luz e vaso estarão alinhados. Até lá, o Shirik sustenta tudo. Ele é limite e também solução. Ele impede colapso e permite construção. Assim, o sistema espiritual permanece estável e a luz divina pode habitar os mundos. O Shirik atua como Nekudá, um ponto de redução ativa. Ele não expande, ele contrai a luz. Essa contração cria espaço para a relação entre forças. Sem espaço não há união, apenas domínio unilateral. A esquerda sozinha domina, a direita sozinha dispersa. O equilíbrio exige limite e também direcionamento. O massage define medida de quanto revelar. Essa medida é precisa, nem mais nem menos. Se revelar demais, quebra os vasos. Se revelar de menos, há ocultamento excessivo. O ponto médio regula a proporção da luz. Esse ponto é dinâmico, não é fixo. Ele se ajusta conforme o nível dos Kelim. Quanto mais corrigidos, mais luz pode entrar. Quanto menos corrigidos, mais restrição necessária. Assim, o Shirik responde ao estado espiritual. Ele não é estático, é funcional. Opera dentro do Partsuf, especialmente em Zeir Anpin. Zeir Anpin organiza as 6 sefirot inferiores. Ele recebe influências de Abba e Ima. Abba transmite Chokhmah, Ima transmite Binah, mas sem Shirik. Essa transmissão é perigosa. A luz de Abba é intensa, precisa de filtragem. Ima prepara a vestimenta, mas ainda não basta. O Massat entra para completar o processo. Ele permite o Zivug entre luz e vaso. Zivug é união medida, não fusão absoluta. É contato controlado, com intenção de doar. Sem Massat não há Zivug, apenas impacto de luz. O impacto gera quebra, por falta de equilíbrio. Com o Massat tela, há recepção consciente. Essa recepção é corrigida, pois inclui restrição. Restrição não é ausência, é forma de alinhamento. Ela direciona a luz para o propósito correto. O propósito é doar. Mesmo ao receber, esse é o segredo da recepção corrigida. Receber para doar e não para si. Sem isso, a luz se perde. O sistema então colapsa em separação. A clipa surge. Quando há recepção egoísta, o Shirik impede isso. Limitando a entrada, ele filtra a intenção
não apenas intensidade. Assim protege o sistema. De queda espiritual, cada nível possui seu próprio Mazak. Mais alto o nível, mais sutil a restrição. Mas o princípio é igual. Controle da luz. A linha do meio depende desse controle constante. Sem ele, não existe equilíbrio duradouro. Por isso Israel é chamado de completo, porque integra tudo. Sem excluir nada, ele contém direita e também esquerda, mas ambas corrigidas pela ação do Shirik. Assim, a harmonia não é estática. Ela é construída a cada instante, depende da medida, da luz revelada e da capacidade dos vasos receberem. Esse é o trabalho contínuo da estrutura espiritual, equilibrar, revelar, ocultar, em proporção exata. Nem excesso nem falta, mas precisão absoluta. Esse é o caminho da Tikkun, correção, e o fundamento da existência dos mundos. As Nekudot aparecem quando a luz se move. Movimento indica saída ou limitação da luz. Esse movimento ocorre por ação do Mazak. Sem restrição, não há Nekudot. A luz seria uniforme, sem diferenciação. O Mazak cria cortes. Na expansão da luz, esses cortes geram formas perceptíveis espiritualmente. Cada forma corresponde a uma Nekudah. Assim surgem distinções. Na revelação divina, o Zohar trata disso como dinâmica interna, não como símbolos externos, mas como estados reais. A luz não muda, o vaso muda. O Mazak atua no vaso, não na essência da luz. Por isso a variação é na recepção e não na emissão da luz superior. As Nekudot indicam níveis de recepção, cada uma mostra um grau de limitação. Shirik e representa contração, mínima revelação. Patacha indica abertura, maior entrada de luz. Kamatsa contém expansão, mas com contenção. Tizere e mostra equilíbrio entre forças opostas. Segol e indica a estrutura, com 3 pontos de apoio. Shuruk revela fluxo interno. Centralizado no vaso, Kubutsu expressa a recepção em estado coletivo. Cada forma dessas não é aleatória. Elas seguem leis de equivalência de forma a luz só entra onde há semelhança. O Mazak garante isso. Através da restrição, sem equivalência, há rejeição da luz. Essa rejeição gera Orhosa. A luz refletida sobe e veste a luz direta. Esse é o mecanismo da recepção corrigida. O Zohar aponta isso na linguagem de união. Direita e esquerda precisam dessa mediação. Sem ela, não há integração. As Nekudot revelam esse processo oculto. Elas são sinais da ação interna. Não são ornamentos, nem apenas fonética. São marcas espirituais da dinâmica da luz. O texto revela ordem precisa. Nada é escrito de forma casual. Cada ausência também comunica, como no caso da ausência do Vav, indica inclusão, sem separação. Assim também, as Nekudot indicam como a luz se posiciona. Em relação ao vaso, o Mazak determina limite. A Nekudah mostra o resultado. Essa relação é constante em todos os mundos. Atzilut Beria, Yetzirah Asiah. Em cada nível, a adaptação, a intensidade muda, mas o princípio permanece. Controle da luz pela restrição. O Zohar revela essa sabedoria de forma velada, mas extremamente precisa. Quem observa sem profundidade vê apenas texto ou gramática, mas quem investiga percebe estrutura. Cada detalhe aponta para a dinâmica espiritual. Assim se compreende que nada é superficial. Tudo é expressão de leis superiores e o Mazak é o eixo central que sustenta equilíbrio entre revelação e ocultamento. Sem ele, não há mundo. Sem Nekudot,
não há distinção, e sem distinção não há percepção. Assim se forma a realidade espiritual em níveis ordenados e interdependentes. A transição entre níveis define estados espirituais. Essa transição ocorre por acoplamento medido. Esse acoplamento é zivug, feito sobre o mazak. Sem mazak não há medida, nem controle da recepção. O zivug, alinhamento entre luz e recipiente, determina quanto de luz desce e quanto pode ser vestido. Sem causar ruptura, a luz que não entra retorna como Orhoser. Esse retorno sobe e cria vestimenta. A vestimenta permite receber com equilíbrio. Sem Orhoser, luz de retorno, não há recepção correta. A luz direta sozinha não pode permanecer. Ela precisa ser envolvida por intenção corrigida. Essa intenção vem da restrição inicial. Restrição gera limite. Limite gera forma. Forma permite percepção. Percepção define existência. Sem forma, não há distinção. Sem distinção, não há mundo. Por isso as otiot são fundamentais. Elas dão estrutura à recepção da luz. Mas sem nekudot, as letras são estáticas. Sem movimento, não há expressão. As nekudot ativam. As letras, elas introduzem vida na estrutura. Assim o sistema funciona. Em conjunto, nenhum elemento isolado opera sozinho. Da mim inicia um fluxo. Nekudot, pontos vocálicos, modulam. Dagim, coroas, sustentam potencial. Otiot, letras, recebem. Essa interação contínua mantém os mundos. Cada detalhe tem função precisa. Nada pode ser alterado sem afetar o todo. A harmonia depende de proporção exata. Essa proporção é regida pelo Mazash. Ele ajusta constantemente o nível de revelação. Esse ajuste é contínuo em todos os estados. Nkatnut, pequenez, reduz luz. Gadlut, grandeza amplia, mas sempre com medida, nunca sem controle, mesmo em expansão. Ou restrição presente. Sem restrição, a expansão destrói. Assim, o crescimento não é ilimitado. Ele é regulado pela capacidade do vaso. O vaso evolui através da correção. Correção é equivalência com a luz. Sem equivalência, não há adesão. Adesão é dvekut, objetivo final. Mas dvekut exige equilíbrio entre dar e receber. Esse equilíbrio nasce da linha do meio, e a linha do meio depende do shirik. Sem shirik, não há integração. Sem integração, não há estrutura. Assim, o sistema inteiro depende desse ponto. Pequeno em forma, mas essencial em função. Ele conecta extremos, sem anulá-los. Permite coexistência, sem conflito. Esse é o segredo da harmonia espiritual. Unir opostos, sem eliminar diferenças. Transformar contraste em complementaridade. Essa transformação é o próprio Tikkun e ocorre gradualmente, em níveis sucessivos. Cada nível alcançado permite mais revelação, mas sempre com limite, definido pelo Mazak. Assim, o infinito se revela no finito, sem romper o sistema, sem causar quebra. Esse equilíbrio perfeito é sustentado continuamente, e toda essa estrutura está codificada nos sinais, nas letras e na forma do texto, como revelado pelo Zohar.